Estamos aqui, olha só. Agora vocês vão me ver em HD, hein? Olha essa câmera. Ganhei de presente no meu aniversário. Vocês estão aqui presenciando o primeiro vídeo. Pra falar a verdade pra vocês, eu não queria estar fazendo esse vídeo. Este é um vídeo em relação ao Clube Atlético Mineiro que eu não queria estar fazendo, de verdade. Eu queria estar fazendo o contrário. Mas vamos para mais um vídeo sem delongas. Uma vergonha, uma humilhação, como é possível um time que tem um investimento no valor que tem cair de uma forma tão vergonhosa para o Lanús na Sul-Americana. Não foi um azar do futebol que aconteceu ali. Eu assisti o jogo, assisti até a prorrogação e o que vimos ali foi o reflexo de uma gestão que está perdida já tem 2 anos, atuações individuais que estão abaixo do aceitável. E hoje nós vamos desmembrar essa eliminação ponto por ponto, do adversário até o Biel, para entender onde o Galo realmente se perdeu. Lembre-se sempre, se é o Lenda em Movimento, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha. Agora nós estamos de câmera nova, com investimento novo. Você precisa continuar acompanhando o nosso canal para conseguir ter análises do Atlético de porventura, mas nós temos muita análise de ações aqui, nós temos muitos projetos pela frente. Vamos sempre em diante. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto aqui é sobre o adversário. Tá? Não é uma desculpa o adversário, mas eu vejo muita gente falando aí, claro, no ponto da zoeira, né? Vocês perderam para um time de bairro. O Cruzeiro no ano passado perdeu a mesma final para o Racing. E o Racing chegou até a semifinal de Libertadores agora. Então é um time que tem, de fato, uma trajetória. É um time muito forte, de verdade. Mas nós temos que respeitar a história do Lanús, tá? O Lanús também já chegou em final de Libertadores contra o Grêmio. Vocês bem se lembram quando o Luan estava voando jogando futebol, aquele time do Renato Gaúcho. Bom, e quem fala que Lanús é apenas um time de bairro, como o desrespeito, né, desdenhando a vitória deles, está totalmente errado, porque eles merecem total respeito por ter chegado à final. Só que o atleticano de verdade não pode usar isso de muleta. Não é como se nós estivéssemos jogando contra um Boca Juniors, contra um River Plate. Não é. Porque o Galo tem sim um elenco muito superior e a derrota nesse contexto que foi, ela é inadmissível. A qualidade técnica individual e além do investimento que o Atlético possui, tornavam esse jogo uma obrigação. E a vergonha não é perder do jeito que foi para um adversário que mas na verdade o problema não foi perder. O problema foi perder do jeito que foi para o adversário que teve, porque nós deveríamos ter superado esse adversário. Então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, bom, nós, claro que o culpado ele já está sacramentado, que vocês sabem quem é o culpado. O culpado é o Biel. Mas nós precisamos falar de Hulk e Sampaoli. A controvérsia destes dois personagens do jogo, né? Bom, eu assisti o jogo todo, tá? E eu não achei a atuação do Hulk tão ruim como eles falaram. O Hulk tentou bater uma falta ali foi, que foi na direção do gol, não foi uma falta ruim. Tentou algumas tabelas, né? Me lembro até de um lance que o Bernard ele perde o domínio da bola em um lance que ele tabela ali com o Hulk. Só que o que me irritou é que coisas que desapareceram em alguns jogos atrás e o Hulk voltou a ter esse comportamento de valorizar demais a arbitragem. Então, o árbitro estava segurando o jogo, conversando com o pessoal, falando, calma, não. E aí o Hulk marcou nisso, né? Então, esse foco e esse gasto de energia com o juiz é muito irritante que o Hulk tem, tá? E aí eu vi o Gui Frossar, eu vi o vídeo do Gui, eu não sei se saiu o vídeo do Fael, do Camisa 12, mas não sei se ele vai repetir esse mesmo discurso, mas eu não concordo com o que o Gui falou. Respeito o Gui, tá? Você, porventura, vê esse vídeo, né? Tem que ter fé, né? Mas ele falou que era o fim do Hulk ali
era o fim do tempo dele. Só que tem que elencar o erro do Sampaoli também, tá? O Sampaoli bancou a titularidade do Hulk quando ele poderia ter vindo com o Scarpa de titular, e o Hulk já estava muito exausto. Mesmo que ele arruma aquele lance na prorrogação do Biel, mas é, é, também não tinha jeito, né? Quem que o Sampaoli ia colocar no lugar do Hulk, né? Cá pra nós. Então, não tem... a crítica aqui, ela vai pro Sampaoli, mas não tem jeito, né? Eu acho que não tinha substituto à altura do Hulk, com toda certeza, mas a crítica aqui, ela é clara para um problema que a diretoria arrumou para ela mesma. E ela precisa responder todas essas questões, tá? Bom, outro ponto ridículo, aquilo que o Lianco faz, e essa defesa inadmissível que ele faz do Biel. Biel, desde que chegou aqui no Atlético Mineiro, ele não entregou nada do que ele prometia, nada do que ele, em tese, vale, tá? Para quem não sabe, o Lianco se envolveu em uma treta ali com um torcedor. O torcedor falou, olha aí, ó, pagou 50 milhões de reais nesse cara. Isso é inadmissível, né? O Galo merece perder mesmo. Então, e aí o Lianco veio e falou, cadê o cara aí? Pagou tipo portão. Então assim, essa defesa cega que o Lianco faz em prol de um colega que, de fato, destruiu o jogo do Atlético, com as chances mais claras que teve, né? É inadmissível, é ridícula a postura do Lianco. Eu nunca gostei do Lianco como atleticano, tá? Acho ele um cara, na maioria das vezes, raçudo, na maioria das vezes, de certa forma, de certa forma, um cara que tem uma identidade com o clube, mas ele é muito mascarado, né? E ainda tem essa situação, então jamais vou gostar do Hulk aqui. Então, bom, na minha opinião, o torcedor tem todo o direito de cobrar. E ainda mais após o contexto desse jogo e após esse ano, tá? Que é pra nós foi um ano horrível. Mesmo no ano passado, nas oitavas contra o Flamengo, cai pro Cruzeiro nas quartas de finais e aí chega nas finais da Sul-Americana aos trancos e barrancos, porque não foi nada fácil, né? Contra times pífios, Bucaramanga. Eu nem conhecia esse time. E aí a gente consegue perder a final ainda. Então, o sentimento de frustração do torcedor é gigantesco. Ele é enorme. Não é apenas um vice. São 3 vices que acontecem em seguida, em sequência. E a reação que o Lianco deveria ter tido ali é silêncio, ouvido. Ele deveria ter ouvido e falar, não, cara, vou respeitar aí o torcedor cobrando porque ele tem todo o direito. E aí, ao invés de apaziguar, ele inflamou. E essa atitude mostra um distanciamento que o elenco tem, e de qualquer elenco, tá? Eu acho que não é só o elenco do Atlético Mineiro que sofre com isso, não. Eu acho que qualquer e todo elenco, ele é muito descasado com o sofrimento que a arquibancada tem. Os caras na arquibancada estão muito mais preocupados com o resultado dos jogos do que eles mesmos. Para eles estão nem aí se o time vai para a segunda divisão ou não. Eles não têm nenhum respeito pela camisa. E eu acho que é isso que o mínimo que o torcedor do Atlético pede é isso. Porque nós, em 2007, nós vimos o nosso time rebaixar e nós aplaudimos, porque nós vimos a luta que os jogadores tiveram. Nós empatamos contra o Vasco na última rodada e nós cantamos o nosso hino, sabendo que nós íamos dar a volta por cima e de que os jogadores tinham dado tudo de si. Mas nesse jogo não tem como falar que os jogadores deram tudo de si. Mesmo que nós somos superiores ao Lanús em todo jogo, não tem como afirmar isso. Então, ainda mais com essa situação do Lianco, só deixa mais claro o descasamento que o elenco tem com a torcida. E isso é um ponto crucial para entender tudo isso, tá? E aí nós chegamos no último ponto, e esse é o personagem do jogo, personagem negativo, Biel. Valores astronômicos e erros cruciais, né? Bom, esse foi o grande personagem do jogo. E aqui eu abro um parêntese, tá? Eu nunca vou entender como que o futebol brasileiro consegue abrir brechas para pagar a um jogador como o Biel, com todo respeito a você, tá, Biel?
com todo respeito à sua família, eu sei que você tem pai, você tem família, você tem possivelmente uma esposa, não sei se tem filhos ou não, mas você valer 7 milhões de euros e você entregar o que você entregou na final da Sul-Americana não tem o menor sentido, e os gestores que fizeram o seu contrato deveriam ser presos. Eles deveriam ir para a cadeia por colocar e pagar tanto dinheiro assim por você. Né? Então é um reflexo de uma gestão que é confusa, contratos que precisam ser revistos de forma imediata, sabe? Eu nunca vou entender isso, de como a gente consegue pagar 7 milhões de euros por esse jogador e ainda consegue pagar o salário dele. É muito bizarro isso. Tá? Bom, e falando dentro de campo, seu desempenho ele foi praticamente deplorável, né? Erra um gol na cara de cabeça. Eu assisti um vídeo do Futebol Máximo e esse vídeo fala que ele conseguiu abaixar a própria chance de gol. Então, ele tinha 40 e poucos por cento de chance nesse lance de cabeça e depois que ele cabeceia, abaixa para 30, então ele facilitou. Ele facilitou o trabalho do goleiro, né? No segundo gol, o Hulk, né, que nós tanto criticamos no primeiro ponto, mas eu não acho que as críticas devem ser tão pesadas nesse nível, a ponto de falar, não, esse cara tem que ir embora do Atlético e tudo mais. O que faz um passe maravilhoso e o Biel desperdiça na cara do gol. E a chance de gol era de 70%, segundo o Futebol Máximo, e ela caiu a pouco mais de 30% após o chute. Então, é um pesadelo atrás do outro, né? São 2 gols perdidos em tempo normal, em tempo extra, né? Na prorrogação. E aí você deve pensar o mínimo igual eu, né? Pô, não vou colocar esse cara pra bater o pênalti porque ele, né? Eu tenho que preservar a carreira desse cara e tal. Mas não, vamos colocar ele pra bater o pênalti e ele ainda bate o pênalti. Então, esse é um erro da comissão técnica que nós não podemos deixar passar. Não tem jeito, isso aqui é inadmissível, tá? Então, esse é outro erro da comissão técnica do Sampaoli. E aí, eu quero finalizar isso falando o seguinte para vocês. Eu achei, como atleticano, frustrante. Foi péssimo a experiência de perder a Sul-Americana para o Lanús, com todo respeito ao Lanús mais uma vez, mas nós perdemos um ano que poderia ser salvo por esse último jogo. Mas cá para nós mesmo, foi melhor assim. A gestão do Galo está totalmente perdida. São investimentos milionários. Você olha pro elenco do Atlético, vamos pegar aí, são grandes nomes, cara. Rony, Gustavo Scarpa, Hulk. Nós temos Alan Franco, que faz um meio-campo e um ano muito bom. Nome de seleção brasileira. Everson no gol, que é outro que não dá pra deixar passar aqui. O Everson fez um jogo primorável, bateu um pênalti muito bem, defendeu um pênalti, deu chances pro Galo conseguir levar essa disputa de pênaltis. Tem Júnior Alonso, que também é seleção. Tem Guilherme Arana, que também é seleção. Nós temos jogadores de alto calibre neste elenco e que o mínimo nós poderíamos estar brigando é por uma vaga na Libertadores e nós não conseguimos uma vaga, nós nem sabemos ainda se nós vamos conseguir uma vaga para a Sul-Americana. Então, todos esses anos onde nós temos um elenco bizarro de caro, um elenco que não consegue trazer retorno para o torcedor, a gente não consegue ter identificação com esses caras, a não ser com o Hulk, com o Everson, com o Arana talvez, mas não tem identificação de ídolo com esses caras conseguem receber muito dinheiro, conseguem levar o time na justiça e aí passa por 2 anos lutando para não cair no Brasileirão da Série A, então é complicado. Talvez isso inicie uma profunda reflexão dos gestores. Rafael Menin, Rubens Menin. Eu acho que vocês não deveriam estar com o clube não, cara. Vocês podiam estar tocando lá o seu banco, seus negócios lá, todo respeito aos seus negócios. Vocês são homens de negócio. Cara, vocês vão se envolver com o futebol, vocês precisavam estar 100% no dia a dia do clube. E isso vem com uma reflexão para eles e vem uma reflexão para todo mundo. Como o Galo está sendo gerido. É um time que sempre foi do povo. Um time que tem a sua torcida caracterizada como massa, com tanta história.
títulos, uma torcida enorme, gigante, está sendo destruído pouco a pouco por decisões equivocadas. O fracasso dessa Sul-Americana é a prova de que o problema ele não está nas 4 linhas. O problema em 2007 ele era as 4 linhas somente, mas agora esse problema fica escancarado como um problema que está muito acima das 4 linhas. Então, a eliminação para o Lanús não é o fim do Galo, não é o fim. Derrotas acontecem no futebol, alguém tem que ganhar e para alguém ganhar, outros têm que perder, mas esse é o alerta de um incêndio para o Atlético Mineiro. Nós não podemos aceitar que a camisa alvinegra, o maior de Minas, o clube que tem muita tradição no cenário mundial, inclusive, seja tratada com tamanha irresponsabilidade financeira e esportiva. O problema ele vai além do Sampaoli, do Hulk ou do próprio Biel. O problema é a mentalidade da gestão. O Clube Atlético Mineiro ele não foi feito para um quase. Já são 3 quase. Botafogo, Flamengo e agora Lanús. Ele é um time feito para a glória e o torcedor deu o recado. A história cobra. A hora de acordar é agora. E qual é o seu papel na sua cobrança? Deixe sua opinião aqui embaixo. Espalhe esse vídeo para todas as pessoas atleticanas que você conhece, porque nós precisamos de uma revolução no Galo. E você gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal e me diga para você, quem é o maior culpado por esse vexame. Muito obrigado por quem está acompanhando até aqui este vídeo. Esse é o Lenda em Movimento e para mais vídeos se inscreve no canal, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo. E Galo, nós te amamos. Hulk Paraíba, nós te amamos. Mas o galão da massa decepcionou, machucou corações e nós vamos seguir acompanhando o nosso time de coração, mas com tamanha responsabilidade fica difícil apoiar um time com tamanha história. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!